E naquele momento passei por um processo onde senti muito mal naquela mesa de cirurgia. Senti tão mal, senti que estava com o corpo todo ficando anestesiado. O ataque cardíaco estava bastante intenso, como se fosse uma disritmia que não queria parar. Via os médicos correndo e aplicando em mim uma injeção. Não lembro se era um sulfato de atropina, mas lembro que eu estava já me sentindo tão estranha, porque a anestesia era somente da cintura para baixo. De repente ela começou a tomar a parte totalmente do peito. E aquilo foi muito sério. Eles terminaram a cirurgia e me levaram para a sala de observação. Isso foi muito forte, muito forte. Quem estava dentro da sala presenciou tudo o que eu havia passado. Mas sei que ali também estava o anjo do Senhor. Ele permitiu que tudo acontecesse, porque sei que o Senhor tinha um grande propósito na minha vida. E a palavra de Deus diz em Jó 42, bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. Passei por um momento onde fiquei totalmente de repouso na sala de observação. E em seguida fui para o quarto. Me deram alta no dia seguinte, guardo muito bem essas datas, 29, 30 e 31 de março de 1993. Eu estava com 22 anos. E eu sei que eu precisava muito rever a situação. Naquele momento, tudo que eu queria depois daquele susto é ir para casa. É ir para casa. Só que quando chegou em casa, as coisas não foram tão simples. Comecei a ter tanta dor de cabeça e ter dor nas minhas costas. Meu marido trouxe o meu filho para que eu pudesse ver. Eu tive a oportunidade de ver o meu filho, de abraçar o meu filho. É um rosto que eu nunca vou esquecer e que eu guardei cada detalhe do seu rosto. Porque foi ele que eu tive a oportunidade de ver cada detalhe, o seu sorriso, o seu cabelo, os seus olhos. Porque depois disso, tudo se tornou diferente. Meu esposo foi levar novamente nosso filho para a casa de seus pais. E eu havia deitado na cama, pois estava sentindo muito mal. Eu fui coberta de muitas e muitas cobertas. Havia um gelo no meu corpo que me tomava de tal forma que aquele gelo doía os meus ossos. Meus ossos doíam, mas doíam que eu não aguentava de dor. Eu gemia muito. Minha mãe havia me visitado. Naquele momento ela disse, logo isso vai passar. Mas naquele momento era só um pouquinho do que estava para vir. Comecei a passar mal, a gemer, a sentir tanta dor. A minha cabeça estava comprimindo. Parecia que haviam colocado uma corrente do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo. E meu cérebro estava comprimindo. A minha coluna, ela estava totalmente sendo comprimida no meio de uma forma tão grande que eu entrei em agonia. Corri para a casa da vovó Augusta e falei com ela que eu não estava aguentando. Cheguei lá já quase desmaiando e vovó me levou para o hospital evangélico. O hospital que era na esquina da minha casa, que todos os meus familiares, muitos deles trabalharam ali. Um lugar onde eu sempre tive apoio, aonde sempre eu tive carinho. E tenho gratidão pelo Major, porque em todo o tempo ele foi um anjo nas nossas vidas. E eu lembro muito bem que eu fui atendida, havia uma tensão nervosa muito grande, e o médico, ele me deu assistência e eu voltei para casa. Só que não era simples assim. Havia uma grande batalha no mundo espiritual. Havia uma grande
espirituais. E ali o adversário, ele veio com tudo para tirar a minha vida. E meus pais e minha família começaram a pedir a Deus. O meu esposo, sabendo do que estava acontecendo, eu fui para o hospital, ele foi para o hospital, e chegando ali, muitas coisas começaram a acontecer. Meus pais que tiveram que pedir, no hospital que eu havia operado, que eu não quero citar o meu nome, eu não vim aqui para expor ninguém, vim aqui para simplesmente contar o milagre da vida e a oportunidade de recomeçar, que Jesus Cristo é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Naquele momento, meus pais chegaram e eu já estava em agonia. Eu estava num coma acordado, onde eu gritava, aonde eu estava fora de mim. Eu estava totalmente transformada. Meus pais me vendo daquele jeito com muita dificuldade, porque eles não queriam deixar eles entrarem, fizeram com que tudo se movesse para que eles pudessem entrar. E quando olhei para os meus pais, eu já não estava enxergando 2 pessoas. Eu comecei a ver 3, 4 pessoas. Ali já estava num processo muito grande. Os ataques estavam muito grandes. O meu corpo estava sofrendo. Eu estava gemendo. E eu estava sofrendo. Porque o adversário da minha alma, ele sabia como trabalhar. Porque o plano dele era ceifar a minha vida. Eu fui levada correndo e fui ser socorrida ali no hospital evangélico, aonde Deus levantou homens, mulheres, médicos, pessoas que me conheciam para me ajudar. Muitos médicos que me operaram não acreditaram que eu estava tendo um problema na visão. Eles não acreditaram que eu estava tendo uma perda. Muitos duvidaram do que eu estava passando. Como pode alguém fingir uma dor tão grande, insuportável, a ponto de um quarteirão inteiro escutar os seus gritos? E ali estava eu, deitada numa cama de hospital, totalmente impotente. Meu pescoço para baixo estava totalmente paralisado. Um lado do meu corpo começou a atrofiar. E a minha voz falava tão grossa, de uma forma assim tão forte, porque havia inchado tudo dentro de mim. Havia inchado tudo dentro dos meus pulmões, da minha boca, tudo estava inchado. Tudo. E ali os médicos cuidando, fazendo exames, tentando me ajudar. Lembro que o médico enfiava agulhas nas minhas pernas e eu não sentia nada. Lembro que a tia Belinha havia chegado com acetona no quarto para tirar os meus esmaltes, porque eu estava fazendo unha, trabalhando de manicure naquela época para ajudar dentro de casa, e eu estava com a unha pintada de rosa com cetim, que naquela acetinado, né, cintilante, e minha unha estava muito brilhosa. Nunca mais quero ver isso nas minhas mãos. Então, eu nunca esqueci. E chegou um momento em que minha mãe, a enfermeira que trabalhava naquele hospital, cuidando de vidas, cuidando de crianças, ela começou a passar dias e noites deitada, sentada numa cadeira, cuidando da minha vida. É uma gratidão que eu nunca poderei pagar, mas sei que estava ali o Senhor Jesus, mesmo em meio à minha dor, cuidando de mim, porque o adversário queria tirar a minha vida, mas o Senhor, creio que ele falou para ele: na vida dela você não irá tocar. Na vida dela você não irá tocar.
muitas vezes os enfermeiros chegavam no quarto, eu estava escorregada da cama lá embaixo, eles me colocavam para cima. A irmã Maria de Mello ia lá cuidar de mim, a irmã Conceição na época ia me visitar, a tia Margarida e a minha irmã Carmen, que trabalhava no hospital evangélico, né, que hoje ela é advogada. Ela cuidava de mim, me dando chá na boca, molhando biscoito, tentando me dar, porque, irmãos, eu não conseguia engolir nada. Eu estava tetraplégica. Você pode imaginar uma pessoa tetraplégica? Irmãos, meu cabelo estava praticamente na cintura. Quando eles falaram que eu estava com infestação de piolho dentro do hospital e começaram a lavar o meu cabelo e a bacia ficou tão preta de piolhos. Irmãos, na hora ninguém pensou em cortar os meus cabelos, eles só queriam lavar o meu cabelo e tirar os piolhos. Irmãos, que humilhação e que vergonha para mim. Eu que gostava tanto de ver meus cabelos tão lindos, eu tinha tanto cuidado com eles. Aquilo para mim, meu Deus, nem sei o que eu pensei naquele momento. Senti algo coçando no meu pescoço, pedi a alguém que olhasse, porque eu não tinha mobilidade nenhuma. E naquele momento descobriram que eram piolhos e muitos piolhos. Imagino que é você coçar e não poder coçar. Imagino que é você precisar sentir algo e você não ter mobilidade nas mãos, nem nos pés. E mal você conseguir movimentar os seus olhos e a sua boca. Eu havia perdido o paladar, havia perdido o olfato. Os meus olhos dilataram para fora dos olhos. E meus cabelos começaram a cair. Foi algo tão brusco que aconteceu comigo, um acidente de anestesia, que fez com que eu me tornasse uma pessoa praticamente vegetativa. Mas eu quero dizer para você que precisa fazer cirurgia, não se assuste, não tenha medo, porque isso não vai acontecer com você. As coisas acontecem muitas vezes porque é necessário no sobrenatural para que no natural haja uma mudança. E eu quero dizer para você que o processo ali no hospital foi muito intenso. Eu não fiquei dias ali, eu fiquei mais de meses ali. E eu vou dizer para vocês, chegou um dia que o médico falou que iria me dar alta, mas antes disso eu lembro que eu comecei a ter dificuldade para respirar. Eu estava sentada numa cadeira de roda e eu comecei a sentir como se eu não fosse respirar mais. E a irmã Maria de Mello veio com um algodãozinho, começou a molhar a minha boca com aquele algodãozinho. E eles correram, chamaram a minha mãe e falaram, vamos preparar o CTI para ela. Mas naquele momento, a irmã Maria começou a colocar na minha boca aquele algodão molhadinho. Naquele momento, Deus já estava colocando a mão sobre mim e eu consegui respirar, não precisei ir para o CTI. E foi tão forte que os médicos começaram a falar, vamos te mandar para casa. Se eu fosse contar tudo que eu vivi naquele hospital, irmãos, seria muito e muito tempo. Eu estou resumindo o mínimo possível. E eu fiquei desesperada. Doutor, você não pode me mandar para casa. Eu não estou enxergando. Como é que eu vou voltar para casa? Eu não posso voltar para casa. Então os médicos chamaram os meus pais e meu esposo, porque se meu esposo não chegasse na visita, eu não ficava feliz. Eu estava incontente, não ficava feliz. Meu pai ia, minha família ia. Quando ele chegava e colocava a minha mão na minha mão, eu já sentia aquele refrigério dentro de mim, porque eu não estava sozinha. Muitas pessoas acharam que eu tinha que partir, que eu tinha que descansar, porque não valeria a pena eu viver devido a tudo que eu estava já totalmente desenganada. Mas eu falei, Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, Jesus. Talvez aquele rei falou com o Senhor que queria 15 dias de vida. E Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu sei que Tu tem algo para mim, Senhor. E muitas coisas ali
quando o papai estava lendo sobre essa passagem do rei Ezequias, eu fiquei muito brava dentro de mim, porque eu falei, eu não quero morrer. Ali houve uma força dentro de mim, eu falava, eu não quero morrer. E olha que eu já tive medo da morte. E foi interessante porque os médicos chegaram para meus pais, para o meu esposo e falaram, olha, ela está desenganada, ela vai vegetar para o resto da vida. E ali eles me deram alta. E foi um profeta na minha cama e falou comigo assim, através da Conceição, quando ela orava em línguas, e uma intérprete que estava do lado dela, a Lúcia. E Deus falou comigo, filha, você não vai ficar na cadeira de roda. Eu vou te levantar dela. A sua visão, eu vou guardar a sua visão. Porque eu vou usar você de forma diferente. Eu vou abrir os seus olhos de forma diferente, porque eu preciso usar você para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. E naquele momento o Senhor fez essa promessa para mim. Na hora, eu não vi a importância de ser uma pessoa cega. Naquele momento não fez muita diferença para mim. O pior é que não era só isso. Tinha muita coisa para vir. Mas naquele momento, chegou uma mulher perto de mim. Eu lembro do verbo vivo e ela disse, assim manda te dizer o Senhor teu Deus, você será um testemunho vivo. E muitas vidas chegarão até você. Você não irá até elas, mas elas irão até você. E você falará para elas do meu amor. E elas se converterão e saberão que eu sou o teu Deus. Eu nunca vou esquecer isso. Irmãos, de repente, desceu sobre mim um renovo tão grande. Irabassumi cantarabaxeri andaramanás. Oxeremi cantarabaxori andarabacheias. Veio um renovo tão grande sobre mim, que eu comecei a cantar um louvor que eu nunca vou esquecer. E um pedacinho desse louvor era aquele. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, tudo ele fez traçando leis por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Nesse dia, irmãos, era dia de visita. E eu lembro que aquele quarto ele encheu de tanta gente, que eu tinha um cunhado que chamava Robson. E ele me abraçou de uma forma muito forte. Eu não sei porque ele disse, perdão, me perdoa. E eu falava assim, você está perdoado, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. E naquele momento, irmãos, eu sabia que anjos estavam ali comigo naquele lugar. Que aquelas pessoas foram ali para me ver, porque todos conheciam Andréia. Todos sabiam quem era a filha do pastor Raimundo Silva. E todos sabiam a minha vida. E acho que muitos também não entenderam o porquê daquela situação. Mas o Senhor, em tudo, Ele tem propósito. Porque Deus está no controle. E Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Ali foi preparado a Kombi para me levar para casa. Eles colocaram um colchão. O major conseguiu ali a cadeira de roda. E ali eles me levaram. Chegou ali na hora da Kombi. Meu cunhado me colocou no colo e me deitou ali naquela cama. E aquele hospital inteiro achou que eu ia vegetar.
para o resto da minha vida. Mas muitas surpresas estavam para vir, porque era um processo que estava começando. Um processo de renúncia e um processo também de lapidação. E um processo onde Deus se revelaria a mim de uma forma sobrenatural. Jó lhe dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu pude experimentar esse momento com Deus. Quando cheguei para a casa dos meus pais em Contagem, o processo foi muito difícil. Eles haviam me colocado no quarto e ali começou as lutas, que não foram poucas. Eu chorava de uma forma intensa. Meu pai queria que eu não chorasse porque acho que ele não gostava de ouvir meu choro. Era difícil para eles. Mas também, quando eu não estava dormindo, eu chorava. Meu esposo trabalhando, chegava nas madrugadas. Muitas vezes eu estava ali escorregada ao chão, porque todas as noites eu acho que eu tentava levantar sozinha e eu escorregava, porque as pessoas estavam dormindo e eu estava ali escorregada ao chão, porque eu queria levantar, mas nada acontecia. Depois disso ainda tive uma hemorragia muito forte, muito forte. Meu marido, ele cuidava de mim, mamãe cuidava de mim, a família correu de todos os lados buscando ajuda para tentar fazer ressonância magnética. Jornal Curioso me procurou para saber da minha história, só ficou no jornal mesmo, Jornal do Brasil. E tudo isso foi um processo muito difícil e muito duro. A ressonância magnética que eu fiz, ela deixou uma dúvida muito grande. Que quando eu fiz essa ressonância, havia uma suspeita até mesmo de uma gravidez, porque a hipótese estava baixa. Mas tudo isso ficou realmente num processo que só Deus sabe a verdadeira história disso tudo. Chegou um dia, irmãos, que eu falei com o Senhor: Deus, o Senhor usou um vaso para falar comigo que eu nunca ficaria mais sem caminhar, que o Senhor restauraria os meus movimentos. Eu reivindiquei aquilo do Senhor, eu reivindiquei aquilo de Deus. E quando meu marido chegava à noite do trabalho, naquele tempo ele trabalhava na cozinha japonesa, eu pedi ele para me dar um golinho de café. Eu sentia vontade de tomar café. E o meu paladar, a minha boca, ela não tinha sabor das coisas. Irmãos, eu comia, na hora do almoço eu comia, nada me saciava, porque eu não tinha paladar, eu não tinha olfato. Mas eu comecei a pedir a ele para poder me dar um pouquinho de café. E de repente, naqueles dias, eu quis ir no banheiro. E eu falei: Senhor, hoje o Senhor vai restaurar os meus movimentos. E a minha irmã Raquel, ela me levava sempre para me ajudar. Mas naquele momento coloquei os braços na parede, firmei devagarzinho os pés no chão. E quando dei por mim, eu estava dando passos como criança. Como eu engatinhava, eu comecei também a andar, dando passos como uma criança. Foi como recomeçar. Eu tive que reaprender a viver. Eu tive que reaprender a recomeçar a minha vida. Já havia perdido muito cabelo. E tudo aquilo era muito novo para mim. Era muito triste. Mas eu consegui ir ao banheiro, a voltar do banheiro. E graças a Deus, meus movimentos, eles voltaram. Muita coisa forte foi acontecendo comigo. Mas aquela Andréia teimosa, aquela Andréia de temperamento forte, não havia morrido, não havia acabado. E chegou um dia em que eu estava sentado na sala com a minha família e tudo estava se tornando diferente na minha vida. Meus pais, eles me levaram
para fazer a ressonância, depois me levaram no hospital evangélico, me levaram para que nós pudéssemos fazer o boletim de ocorrência, né, nos direitos humanos, e o médico falou para mim, o Dr. Marcos Pacassini, que eu nunca mais enxergaria, porque os nervos ópticos dos meus olhos haviam atrofiados. E naquele momento foi o pingo d'água para mim. Eu chorei tanto, 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 que aquilo ali trouxe um desespero muito grande para a minha vida. E tudo foi acontecendo, até que eu tive a oportunidade, novamente, de poder ver o meu filho. Papai queria trazer meu filho para morar conosco, mas eu não queria afastar ele dos seus avós e também do seu pai, porque o seu pai tinha mais intimidade de ficar com seus pais, seus avós, do que na minha casa. Eu acho que o ambiente lá em casa era mais difícil para ele. Então deixei que ele ficasse com os seus avós, mas pedi que trouxesse ele. E eu sabia que ele já estava entrando para 10 meses. E ali os pezinhos dele estavam começando a caminhar. Ele estava sorrindo. E eu comecei a indagar dentro de mim. Eu não vou ver os passos do meu filho. Eu não vou ver o sorriso. Eu não vou ver novamente o sorriso do meu filho. E aquilo ali eu comecei a ver a realidade que eu estava enfrentando com a perda da minha visão, porque eu já estava vivendo numa intensa escuridão e uma dor aberta dentro da minha alma. Meu filho andava perto de mim, eu colocava a mãozinha nele, ele vinha para o meu lado ali e ele caminhando